A felicidade como vida interior, Zenão de Sítio. Este vídeo dá continuidade ao anterior, no qual tratei da felicidade como vida interior sob a ótica de Epicuro. Faz parte do projeto de realizar uma história concisa da felicidade, isto é, apresentar linhas gerais sobre o tema. Com essa perspectiva, teremos a oportunidade de constatar que a ideia, a sensação, a experiência da felicidade não foi sempre a mesma ao longo do tempo. Destaco que o ponto de partida desta proposta foi o período heróico na Grécia Antiga. Os interessados podem acessar o vídeo intitulado Felicidade Heróica. Neste vídeo, especificamente, coloco em evidência o pensamento de Zenão de Sítio. Ele viveu entre 332 a.C. e morreu em 262 a.C. Ele foi o iniciador do estoicismo. Embora ele tenha vivido grande parte de sua vida em Atenas e tenha frequentado a Academia Platônica, ele era de Sítio, na ilha de Creta, e de origem familiar não grega. Assim como Epicuro, o pensamento de Zenão ganha relevância a partir das mudanças no mundo grego ocorridas no final do século IV e início do século III a.C., tanto no aspecto político, econômico, quanto no social. Ambos estão no mesmo contexto histórico. Por essa razão, repetirei algumas informações contidas no vídeo anterior. Que mudanças foram aquelas que viveram e que passaram a exigir outra forma de se explicar o mundo? Que mudanças foram essas que provocaram aqueles homens e aquelas mulheres a buscarem outras explicações acerca do mundo? Foram as iniciadas com a rápida ascensão e queda, fragmentação do Império Macedônico, com a morte precoce de Alexandre Magno, que ocorreu em 323 a.C., quando contava apenas 33 anos de idade. Esses acontecimentos provocaram mudanças significativas na vida daquele povo, até que se desse a consolidação do Império Romano por toda aquela região. Foi um período de declínio das cidades gregas, cujas características da vida política, social, eram a autonomia, a proteção, acolhimento aos cidadãos. Naquelas cidades gregas, vivia-se uma realidade em que as pessoas se sentiam fortemente vinculadas a um todo, como vimos no vídeo sobre Sócrates. As guerras provocaram fissuras, perdas de espaços territoriais, e a prevalecer um império imenso, multicultural, urbano e formado por uma variedade de situações, como se deu com a expansão do Império Romano naquela região. Vários estudiosos no assunto entendem que essa nova condição provocou um sentimento de impotência e de indefinição cultural, uma sociedade que havia sido formada com valores e visões de mundo tão próprios, que abriram espaço para que filosofias como o epicurismo e o estoicismo se desenvolvessem. Como sabemos, experiências novas exigem novas explicações e novas justificativas. Tanto o epicurismo quanto o estoicismo ofereciam ensinamentos para que o indivíduo conquistasse a autonomia interior, isto é, pudesse ser feliz sem depender do mundo exterior. Adquirir fortalecimento interior. Era isso que eles pregavam. Se o mundo fora se apresentava inseguro, diferente, temerário,
A segurança poderia ser encontrada na própria interioridade. O indivíduo poderia encontrar a segurança e a paz almejada em si mesmo. Era o que ensinava Zenão de Sítio, que reunia seus seguidores na Stoa Poikile ou Poikilé, pórtico pintado, que deu origem ao nome estoicismo. Local próximo do centro de Atenas, onde Zenão atraía os interessados em conhecer suas ideias sobre como se alcançar a felicidade. O centro do pensamento de Zenão se articula em torno da noção de logos, destino e virtude. Ele unifica essas três concepções. Logos é uma palavra grega para razão. Segundo sua visão racionalista, o logos, a razão, rege a unidade do cosmos. O logos é o princípio que a tudo governa, que a tudo rege. O destino, a forma de explicar a determinação da ação da razão universal sobre tudo o que existe, inclusive sobre a vida dos homens. Ensinava a aceitar os acontecimentos como pré-determinados. No entanto, isso não significava passividade, mas a capacidade de reconhecer o curso inevitável dos acontecimentos. A virtude era entendida como a forma em se atingir a sabedoria em conformidade com o curso racional do universo. Para maiores explicações, para facilitar a nossa compreensão sobre o assunto, eu vou ler um texto do livro do professor Franklin Leopoldo e Silva, bibliografia que depois constará na descrição deste vídeo. Ele diz o seguinte: ao logos, não, ele diz o seguinte: observe-se como há uma perfeita integração entre lógica, física e ética. O conhecimento autêntico é um assentimento às representações que temos do mundo, como um sistema coerente e necessário de elementos articulados física e logicamente. A conduta ética está em conformar-se ao curso das coisas e aceitar livremente aquilo que está determinado a acontecer. Não quer que aconteça, mas quer o que acontece, dizem os estoicos. A felicidade consiste, portanto, em viver de acordo com a natureza, a partir da compreensão e aceitação da ordem universal, isto é, do logos. Ordem significa necessidade ou a absoluta racionalidade do cosmos. Então, assim como o epicurismo, no estoicismo não há espaço para transcendência, para a transcendência, né? É uma visão materialista. Na sequência, o professor Franklin diz o seguinte: o logos é imanente à natureza e, na verdade, são uma e a mesma coisa. A questão ética que se coloca a partir desse racionalismo determinista é como entender a escolha moral e como orientá-la na direção do bem. Diferentemente do epicurismo, a ação humana não está orientada pela busca do prazer e pela fuga da dor. O que a move é o velho preceito aristotélico: tudo o que existe tende a persistir no seu ser. Podemos entender esse princípio como a finalidade de autopreservação e autoidentificação, que constituiriam o objetivo de todos os seres. No caso do ser humano, esse princípio é observado como regra da vida ética, o que é preciso fazer para preservar-se, identificar-se e tomar posse do seu próprio ser, né? E ele coloca que é fundamental, primeiramente, necessário saber distinguir
O que preserva o ser, como acabamos de colocar. O que propicia, que são os bens, né? Aquilo que propicia a preservação do ser são os bens, quer dizer, desejar aqueles mais vinculados à razão. Saber distinguir o que causa prejuízo ao ser e aquilo que são os males, aquilo que está em oposição à razão. E saber distinguir entre as coisas que não interferem. Ele designa como indiferentes. Zenão estabelece uma hierarquia que devem ser preferidos aqueles que ajudam, sustentam a aquisição do bem. Por exemplo, a saúde é preferível à doença, a riqueza é preferível à pobreza. Para Zenão, a virtude é algo racional. Reger a vida pela racionalidade é atingir a excelência, aquilo que os gregos designavam de arete. Na perspectiva do estoicismo, aceitar o destino é atentar para a íntima relação entre a própria vida e as coisas que nos circundam. Vida feliz é a vida vivida e sentida conforme a razão. Sobre esse assunto, tem um outro texto que também nos esclarece sobre essa questão, que diz o seguinte: nesse sentido, diziam os estoicos que aquele que não segue o destino é arrastado por ele. A retidão moral reflete no âmbito das ações individuais a ordem da totalidade. Por isso, ela exige a compreensão da totalidade e é própria do sábio. Toda ação virtuosa traduz o logos universal. É notável o esforço estoico para compatibilizar a harmonia interior, que é a disposição moral do sábio, para adequar-se ao todo, com a ordem racional do cosmo, de modo a que, tanto num caso como no outro, a adequação seja um auto-ordenamento. Nós estávamos falando de autonomia, né, do indivíduo. Então, esse auto-ordenamento, organização imanente, que é sempre preservação e identificação do ser. Nesse sentido, não surpreende que as paixões e a desordem que acarretam sejam postas na conta da ignorância ou do predomínio da irracionalidade. O afastamento da razão é o distanciamento do bem, tal como em Sócrates. Pelo contrário, a conformidade ao destino e à razão cria a impassibilidade, atitude que caracteriza o sábio como alguém que está além das perturbações das vicissitudes da vida e assim goza da felicidade. As paixões que nos perturbam quando nos deixamos levar por elas não são causas dos malefícios que daí podem decorrer. Tal exacerbação é antes feito da ignorância acerca da verdadeira ordem do indivíduo e com relação ao cosmos, né? Então, continuando, nem o prazer, como foi defendido por Epicuro, era importante para Zenão, pois o homem pode ou poderia ser feliz em qualquer situação, até na adversidade. Dessa forma, todo indivíduo pode ter acesso a essas aptidões internas e chegar a ter independência moral, autonomia moral, independentemente de qualquer situação que a pessoa viva ou condição que ocupe na sociedade. Veremos o estoicismo romano, por exemplo, ser defendido tanto por Marco Aurélio, que foi o imperador romano, quanto por Epiteto, que era um escravo. Ficamos por aqui. No próximo vídeo, trataremos do pensamento de Marco Aurélio e Sêneca, também na perspectiva da felicidade como vida
interior e do estoicismo, e destaco, mais uma vez, que a bibliografia usada estará disponível na descrição do vídeo. Quero agradecer o interesse de todos e pedir que ajudem a divulgar o canal Poética e Filosofia. Até o próximo encontro.